Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato, do Rio Grande do Sul, com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa finalmente, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Bem-vindo, Ayrton. Bem-vindo a Forno Alegre. Se bem que agora deu uma segurada. Essa chuvinha tá o máximo, né? Mas ainda não é o bastante para acabar com a estiagem que novamente estamos vivendo. Não é. Estamos de novo, né? É um filme que se repete quase todos os anos, né? E que vai se repetir por muito tempo ainda. Ah, sabemos disso. Temos que falar sobre isso mais nesse programa, né, Ayrton? Precisamos. Mas hoje o assunto é a classe trabalhadora. Qual a situação dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil de hoje? Como enfrentar tantas ameaças ao emprego e aos direitos sociais? Sobretudo após a chamada reforma trabalhista do período Temer e as novas perdas com o mandato do ex-presidente. Eu não vou dizer o nome dele. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, fundada em 1983, é a maior do país, com mais de 3 mil entidades filiadas. No Rio Grande do Sul, surgiu um ano depois, em 1984. Está organizada em todo o estado através de 18 regionais. E quem está aqui hoje para dizer das perspectivas do trabalho e dos trabalhadores e trabalhadoras neste ano, 2025, é quem comanda a CUT Gaúcha. Muito bem-vindo, Amarildo Sensi. Obrigado pelo convite aqui, né, do podcast De Fato, aqui, esse programa maravilhoso que eu acompanho, né? Assisto. Ah, muito bom. E bons debates. Bom prestigiar. Precisa, viu? É uma coisa, assim, muito importante que se tenha canais de comunicação que possam fazer os contrapontos qualificados, com uma boa informação, né? E fundamentada, né? Que é um pouco que falta aí normalmente nas mídias e nos debates que eu acho que se faz. Que a existência de veículos assim, né, é que proporciona um chamado pluralismo, né, que é cantado em prosa e verso pela mídia hegemônica, corporativa, mas que ela não pratica, né? O pessoal fala tanto em isenção, sem isenção, né? Então, aqui um espaço para dizer uma versão, uma concepção, e a população precisa ter acesso ao do que nós estamos falando, tanto de um lado quanto do outro, porque falar de um lado para dizer que não está ali, é independente, que é isento, e vender as suas, né, os seus apoios ao quadro instituído, precisa ser defenestrado, e uma das formas é fazer o contraponto, é fazer o ponto, digamos assim. Amarildo, vou te dar então uma informação em primeira mão para ti, para o Ayrton e para os nossos ouvintes ou quem nos assiste. O podcast De Fato vai entrar na grade da programação da antiga RBA, a Rede Brasil, né? Que é a rádio que tem no Dial em São Paulo e que agora o Brasil de Fato está assumindo a programação da rádio. Então o nosso podcast também vai estar na grade toda segunda-feira da rádio em São Paulo, que é transmitida para São Paulo, mas também por outras várias rádios aí pelo país. E nosso sonho, né, criar uma rede que a gente possa ter, inclusive, uma programação de todo dia, né? Todo dia. Articular as rádios comunitárias, essas experiências aqui do ponto aqui dos bancários, né? Nesse estúdio maravilhoso, né? Que é um aparelho que nós temos aqui da classe trabalhadora e que precisa ser cada vez mais utilizado. Bora lá. Mas vai lá, Ayrton. Bom, Amarildo, apesar de todas as perdas e dificuldades dos últimos anos, né?
e que se agravou após o golpe de 2016, nós temos um chamado nome que é, né? Golpe. Pode dizer que é parlamentar, e foi, mas foi mais do que isso. Foi parlamentar, judicial, midiático, especialmente midiático. Mas, enfim, como é que a CUT está, diante desse quadro de dificuldades, se preparando para enfrentar 2025? O que podemos falar sobre isso? Na verdade, a gente passou por um período, assim, um revés muito importante após o golpe, né? Para fazer também refazer. O movimento já vinha num sindical, né? Já vinha num declínio e tal, num processo de crise e tudo mais. E o golpe identificou aonde eles teriam que atacar para efeito de um lado, fragmentar, fragilizar ainda mais as entidades coletivas, de luta coletiva, e também atacar direitos, digamos assim, que de pronto eles apareceram para efeito de serem suprimidos. Então o Temer, no primeiro momento, propôs lá a reforma trabalhista, e que depois a gente pode conversar melhor sobre ela e as suas repercussões, e sim, o governo do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, porque é o período das trevas que a gente viveu sob a presidência dele. Eles vieram alterando as NRs, a Previdência, enfim, sucateando serviços públicos, desmontando uma máquina pública que precisa existir para efeito de garantir a democracia, o acesso aos serviços públicos, aos direitos das pessoas. E a gente está se preparando para no 2025, já se preparando, inclusive quando do episódio pós-golpe, com o tipo de governo que se criou, com a pandemia e o comportamento e o posicionamento que tiveram em relação à pandemia, a gente já viu da necessidade de, primeiro, transversalizar mais as nossas relações e fortalecer territórios, e fortalecer movimentações de caráter popular, e internamente, na relação com as nossas entidades, que são mais de 230 hoje no Rio Grande do Sul, e que inclusive motivou todo esse trabalho aqui, quase mais de 70 sindicatos se filiassem, inclusive a nossa central, que é determinar que um dos planos estratégicos, e dentro do estratégico de nós, é o nível de consciência da população e de compreensão sobre os projetos, o que é uma coisa, o que é outra, não é nítido. Então nós precisamos dar para que os trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso a informações e conheçam as realidades para também elevar o seu nível e fazer isso de forma coletiva. Porque isso que o Ayrton trouxe, né? Só fazendo um parênteses, do golpe ser midiático também, ou seja, a reforma trabalhista veio também com todo um arcabouço teórico para justificá-la e para colocar os trabalhadores contra as suas entidades de classe. Ou seja, o próprio trabalhador, né, aprovando também o que ia contra ele. Isso, e na paralela eles criando essa questão de que o trabalhador ele pode resolver as suas questões sozinho, que ele pode... O neoliberalismo, né? Que ele pode ser empregador de si mesmo, que ele é um empreendedor individual, e dentro dessa lógica, digamos assim, que o neoliberalismo estrutura as mentes. Então, isso tem adesão. Sim. Isso tem adesão. Então, mas de fato, na prática, isso não se realiza. Mas como também o mundo do trabalho está numa certa transição para efeito de que tenham novos modos de trabalho, novas formas de exercer o trabalho, esse público ganho, digamos assim, para uma compreensão mais individualizada das coisas, de uma solução mais pessoal da vida, por exemplo, na área dos aplicativos, se insurge contra qualquer tipo de formalização, inclusive com aquela que vai a favor dele. Sim. Como, por exemplo, ter um sistema de previdência que proteja
esse mundo do trabalho, que proteja direitos e garanta que se ele caia da moto, ele bata o carro lá, ele tenha... Exatamente, mas parece que eles compraram aí a ideia. Eu me lembro que isso o Bolsonaro... acabei citando o nome do inelegível, enfim. Que o Bolsonaro, já na campanha de 2018, ele dizia o seguinte, que o trabalhador vai ter que escolher entre direito e emprego. Uhum. Na verdade, ele não tem nenhum dos dois. Na verdade, o trabalhador não teve os direitos e o emprego não apareceu. Exato. E veio a reforma a serviço de, digamos assim, patrimonializar, acumular ainda mais para o setor do capital. Então, vê a pergunta, o que a CUT está fazendo? Então, primeiro, no estratégico é isso, coletivamente, nós criamos um coletivo com consciência de disputa, de ter nítido o que está em disputa. E como fazer isso? Tem pontos, digamos assim, que alertam para a questão da realidade que tem que conectar com essa elevação. Então, nós estamos elegendo alguns eixos do tipo. O capital se faz em cima da exploração do trabalho, da força de trabalho das pessoas. Quanto que a pessoa está dedicando da sua vida para trabalhar? E quanto ele ganha por isso? Então, hoje é 44 horas, precisamos reduzir. Uhum. Mas o cumprimento da jornada é 40, mas o cumprimento às vezes é 12 horas diárias, não tem condições. Uhum. Quer dizer, onde é que está a vida além do mundo do trabalho e tal? Então, redução da jornada é um tema que nós estamos dando centralidade. O 1º de maio, inclusive, vai ser convocado em cima dessa agenda do trabalho. Segundo, quem paga e quem não paga impostos? E como é que se tributa ao trabalho? Então, tem ali, os 5 mil reais ou não. O que a grande mídia fala sobre isso? Vamos ampliar a base de contribuição para pegar os trabalhadores no imposto de renda, para daí a base mais ampliada de arrecadação dar condição de tu desonerar a folha do empresário, de você financiar o capital, porque tá fácil o capitalista ter o BNDES, ter o governo, ter política pública. Para ele, tem o Bolsa Empresário. Uhum. E eles criticam o Bolsa Família, a Minha Casa, a Minha Vida e tal. Mas o Bolsa Empresário é bem anterior ao Bolsa Família. Mais de 500 bilhões ano. Mais de 500 bilhões. O que é o Bolsa Família? Tá, é 100. Oi, mas o Bolsa Empresário é 500. É 5 vezes mais. E nada de Estado mínimo e tal, mas estão sempre lá pendurados nas tetas e tal. Até como compreender, né, isso que num país que dizem que está em crise e tu tem aumento no número de bilionários. Que aumenta a troco. Tipo, então, pega por causa da desoneração. Os grandes veículos de comunicação aproveitaram ali dentro e entraram. Uhum. E, inclusive, Kátia, do ramo ali, uma boa parte dos trabalhadores que, inclusive, eram pejotizados na época anterior, agora foram reempregados numa condição mais precária porque estão desonerados. Entendeu? Então, tributação, redução da jornada. Outra questão. A discussão sobre serviços públicos, que não é um problema de servidor público. Então, nós estamos na CUT fazendo um trabalho junto a todos os trabalhadores do tipo. O que é o serviço público? O SUS. O que é o serviço público? Uma escola pública de qualidade. Como é que está a escola pública do Rio Grande do Sul, no caso? Horrível. Precisou ali o calor para demonstrar nacionalmente o tipo de escola pública que o governador vende como bonito, de excelência, que funciona. E não funciona. Não tem bebedor de água, não tem ventilador. Alguns disseram, não, mas esse pessoal que está na escola pública não tem ar-condicionado em casa, não tem aguinha gelada. Falei, oi? Já estão acostumados a sofrer. Tipo assim, para quê? Não precisa. Tipo assim, uma escola pública boa e tal. Então, para não naturalizar isso aí. Então, serviços públicos, o quanto isso é estratégico para efeito do funcionamento de um país, com servidores qualificados, carreiras qualificadas e não terceirizadas.
A questão da transição do mundo do desenvolvimento e produtivo, que envolve a indústria. Qual indústria que a gente quer defender? Qual tipo de produção de comida, para quem e como? E qual política com veneno, mais veneno, menos veneno, e dialoga com a questão da transição, da questão ambiental. No concreto. Porque aí você pega e aí identifica, materializa, concretiza no mundo real aquilo que nós... fazer disputa. Aí não precisa academia, né? Precisa, muita academia. Mas tu pode fazer, dentro de um trabalho mais coletivo, um processo de que as pessoas se enxerguem, se entendam como parte de um processo de disputa que ele tem que participar, só pena, se não participar, piorar no primeiro momento. E a luta pela melhora não pode prescindir da classe, mas a classe se olhando. E aí, transversalmente, essa questão climática que finalmente se consensuou. A questão é como responder, né? Agora consensuado... E que tem consequências direto, né, para o mundo do trabalho. É só a gente pensar a pandemia, o que foi, o número de locais que fecharam, agora com a enchente, quantas pessoas ficaram sem trabalho, enfim, diretamente conectado esse debate. Então, Kátia, ali no mundo do trabalho, por exemplo, que é a qualificação do ambiente de trabalho, como que se trata essa questão da mulher? A questão da raça, do preconceito. Então, como é que nós estamos operando para, de novo, articular os coletivos? A gente está trocando cláusulas. Como é que foi resolvido o problema de usar ou não o banheiro para as mulheres na área da indústria? Então, surgiu uma cláusula lá no sindicato X. Ela já integrou toda a pauta de reivindicações do setor metalúrgico, que reuniu e disse, não, assédio moral, assédio sexual, ambiente de trabalho mais... Porque salarialmente é mais difícil você crescer muito, você não consegue aumentos reais, mas você tem que melhorar o ambiente de trabalho para evitar a exploração, o massacre, entendeu? Os capitão do mato com chicote na área de produção do calçado, que ele fica se a pessoa está produzindo ou não. Então, capitalizando aí do banheiro. Coisas concretas para que o trabalhador se dê conta que existe uma conexão entre aquilo que a gente defende como projeto, como classe, e para desenvolver para ele não aceitar depois em outros ambientes que ele também convive, que não é só o seu ambiente de trabalho, fora dele. E conecte com o direito da mulher, o direito da questão do negro, do salário igual e tal, na disputa concreta, quando você vai negociar com o capital, com o patrão. Então, tem sido muito, muito, muito legal isso, porque isso desacomoda, cria uma outra perspectiva, e a gente está organizando isso através de setores e macrosetores, porque o sindicalismo é muito municipalizado, muito regionalizado, muito, muito individualizado, né? Os metalúrgicos de Porto Alegre, os metalúrgicos de Santa Rosa. Então, os caras... Os metalúrgicos com o pessoal do calçado, com o pessoal da produção de proteína animal, com o pessoal da petroquímica, e aí a gente criou o macro setor da indústria que se enxerga com a agricultura familiar e tal, que às vezes está na base lá das plataformas dos capitalistas da JBS, e eles acham que são empreendedores da agricultura familiar, entendeu? Então, o agrofamiliar. O agro. Que realmente é a disputa, né? Que a gente precisa qualificar. Então, digamos assim, estamos na resistência, mas nos organizando para sair da resistência, para voltar a ter conquistas, né? E reconquistas de direitos que a gente perdeu. Porque só lamentar as perdas não é suficiente. Quantos trabalhadores tem hoje carteira assinada, hein? Nós temos no estado hoje e no país? Tem uma variação sazonal no Rio Grande do Sul que vai de 2.450.000 até 2.600.000 trabalhadores com carteira assinada. No Brasil, estamos chegando nos 40. Nós pegamos ali depois do golpe e tal, com esse desmanche de precarização, de
pejotização, de terceirização, de quarteirização, enfim, de trabalhos intermitentes, né, que não eram reconhecidos, baixamos para 33, 34. E como o Brasil tem um país que tem a oportunidade de formalizar ainda muito o mundo do trabalho. Muito. E tem havido pouco, mas tem havido um crescimento disso. Sim, né? um crescimento. É um crescimento desses postos de trabalho, digamos, regularizados. 1,5 milhão de postos de trabalho no último ano e ano para cá. É bastante. Tem uma proporção entre carteira assinada e pejotização? Sim. Vamos qualificar. Entre carteira assinada, estrito senso, que é carteira azul, né? E os pejotizados, os MEIs e informalizados, diria, hoje está meio a meio. Eles eram em maior número. Era 33, 34 a 36, 30. Isso já a partir de 2016 ou antes já? Já vinha antes uma tendência. Porque quando da desoneração, do fortalecimento da pejotização, a criação do Simples, do MEI e tal, deu uma incentivada, digamos assim, ao micro e pequeno empreendedor individual. Então ali houve, perdeu o emprego, não vou mais procurar emprego, abre uma MEI. Que antigamente a gente falava das OCIPs, das ONGs e tudo mais, depois migrou para o Simples e das MEIs e tal, teve muito. Com a reforma, teve uma exponencialização de tudo, porque teve muito, e depois da pandemia, esse trabalho mais de casa, sabe, e um setor que não vai voltar. Não vai voltar. A nossa luta, por exemplo, nessa questão do informal ou do uberizado, a gente tem conversado com os trabalhadores dessas áreas. O que eles dizem? Eles não querem ir para o mundo formal. Uma Acho discussão. Que isso faz parte também dessa transição que a gente está uma vivendo, discussão né? bem difícil, mas. Essa é a administração do seu tempo também, né? Diz assim, não, eu posso sair, ficar sem trabalhar durante 6 horas, vou buscar meu filho na escola, vou ao supermercado, esse tipo de coisa. O problema, a discussão que a gente está tendo nos debates, porque o sindicato deles, aqui no Rio Grande do Sul, é filiado à CUT. A Karina, né? A Karina, é isso, a presidente, que amanhã a gente vai ter uma reunião com eles e tal, para ver como Aliás, temos que trazer a Karina aí aqui no podcast. Que retoma. O problema é assim, o pessoal não está ajustando essa ideia da quantidade de horas. O problema não é a hora que você quer trabalhar, é a quantidade de horas que você vai ficar trabalhando. Então, mas eu quero ter o direito a 10 horas. Sim, mas e 10 horas em cada plataforma? Como é que controla isso aí? Porque, mas isso tu não tem nada a ver com isso. Eu falei, não, peraí, companheiro. Tu tá transportando gente. Tu tá na rua. Tu é uma pessoa. Tu tem família. E a questão da saúde, você vai ficar doente. Tudo bem, vai trabalhar 4, 5, 6 anos e depois você bate o carro, vai tomar alguma coisa, um café demais para poder ficar acordado e trabalhar nas viradas e tal, porque a gente vai nas madrugadas nos atos deles. Então, a realidade, né? Então, assim, é um problema, é uma questão social, não é uma questão de eu quero ser e fazer as horas, a quantidade de horas que eu quero trabalhar. Tem uma relação com o mundo fora e o mundo teu familiar e a tua vida da saúde, porque cai na saúde e vai estourar onde? No SUS, no sistema público, quando tem à disposição imediatamente. E se convalescer um tempo, quem que vai sustentar a família? Qual é a renda que a pessoa vai ter? Se você tem um mínimo de formalização numa relação com a empresa e a empresa com o setor de previdência, tu bateu o carro, quebrou a perna, enquanto tu não vai poder voltar a trabalhar, tu tem que ter uma renda. Quem que assegura a renda? Se tu não está minimamente formalizado dentro do sistema, não vai ter. Então... trazer esse debate que é coletivo, né? Não é individual. Que ele é social. É social. Exatamente, que é de uma sociedade que tem que se enxergar. Né? Então, eu agora tive a oportunidade de fazer, nas férias, enfim, acessar outros países ali que tem essa realidade. O pessoal tem 10 horas. É controlado. Então, bateu 10 horas,
tu não liga mais nada. Seja qual for o aplicativo. É isso aí. Inclusive nesse transporte. Mas isso o que? Pela Uber ou são outros aplicativos? Outros sistemas e aplicativos que eles têm. Empresas que fornecem transporte, que são empresas internacionais, obviamente, da Inglaterra, de não sei de onde que são, que tu contrata via sistema. Tu entra ali, contrata e em seguida tu tem o transporte onde tu tá. Mas isso traz um outro debate também, né, Amarildo, que é a questão do transporte público, né? Para onde está caminhando o transporte público? Porque a gente está vendo aí cada vez mais precarizado, né? A própria questão da Transurb e outros metrôs aí do país, né? E sendo substituído por esse transporte, digamos, particular, empresarial. Exato. Então, vamos pegar o caso da Transurb, que a gente fez lá movimentos com a nova diretoria e com o governo para pedir que seja retirado. Vamos entregar agora, dia 24, uma carta para o presidente Lula em Rio Grande para pedir que o Transurb seja retirado da privatização. E a gente discutiu e está conversando o seguinte: por que o Transurb não pode articular o transporte de Alvorada a Gravataí com linhas de transporte ferroviário, linhas como é até no Rio, agora já tem, né? Ali no centro do Rio, que abasteça. Por que o Transurb aqui de Porto Alegre, região metropolitana, ele está 40% ocioso? Por que ele não pode oferecer esse espaço ocioso para quem está procurando emprego, para o estudante, para o idoso, para ocupar? Isso justifica ainda mais um equipamento público e dá viabilidade maior ainda para ele. Por que não se faz um esquema de abastecimento de linhas do próprio sistema e ampliando o sistema? Aí para o empresário, lá na conversa com o pessoal da Fiergs e o pessoal da Federação e tal, a gente diz: quem vai ganhar com isso primeiro? Todos. Porque o trabalhador vai usar menos tempo para ir trabalhar, vai ter mais conforto, o empresário vai receber um trabalhador mais descansado, mais pontual, mais, digamos assim, com um ambiente legal, dentro de um espaço que tem um ar-condicionado, que tem um acolhimento, que tem... todos ganham. E ganha a qualidade, e ganha a natureza, porque tu substitui um sistema de transporte elétrico, né? Que seria... Por quantos ônibus poluindo, por quantos carros nas ruas, e quanto serviço atrás de arrumar a rua, de não sei o que, da sinaleira, do transporte, do estresse, né? Do que tu diesel, tá no trânsito. daquele calor, daí não tem pontualidade do atendimento do serviço, mesmo dentro do serviço público de mobilidade. Claro, porque aí você pode criar restrição de circulação de carros em regiões de cidades, obrigando para que o pessoal que tem carro não chegue de carro até lá, como é nos países mais desenvolvidos. Tem um bom sistema público de transporte coletivo e, paralelo a isso, você restringe a circulação de carros, de pessoas que não precisam passar por lá. Vai de trem, vai no sistema público. Mas daí quer ir de carro? Vai deixar o carro lá antes do muro, né? Como as cidades são, né? Então, é uma discussão, por isso que investir para qualificar o trabalho. E é engraçado porque o setor empresarial brasileiro, parte dele, eu diria assim, é atrasado mentalmente. Porque ele quer um trabalhador melhor, ele quer um trabalhador mais qualificado, ele quer um trabalhador pontual, ele quer um trabalhador que não falte, ele quer... Mas aí não está junto para discutir um sistema de transporte coletivo, moderno, bom, qualificado, que garanta esse trabalhador para ele, né? Então, eu diria, tem espaço aí para a gente conversar e, inclusive, convencer setores aí que precisamos ter. Mas não foram convencidos ainda. Tem gente que faz, é verdade, mas isso é o top, né? Entendeu? Aí é preferível financiar, que o Estado de Porto Alegre financie os bancos vazios, ônibus sucateados, privatizados. Aí sim, dinheiro público para o setor privado, daí pode.
Agora, para duplicar, qualificar o Transurb, daí é gasto. Essa mentalidade colonial, né? Atrasada, né? A gente está falando de transporte público, mas me ocorre o seguinte, que o serviço público tem muitas vezes, no senso comum das pessoas, uma imagem que não é exatamente favorável, né? Uma imagem de crítica. Não, aquela velha tirada, né? Não, o sujeito não tá, deixou o paletó na cadeira e foi embora, deixa o paletó ali e tal. Muita gente pensa assim do serviço público, especialmente quem não usa o serviço público, né? Então, até por isso, alimenta a ideia de privatizar setores que hoje são operados pelo serviço público. Não falta, digamos assim, enfatizar mais ainda, digamos, o papel do serviço público. Já não digo que seria da CUT esse papel, digo que seria do próprio governo federal, assim, ter a relevância do serviço público. E um exemplo mais claro, e ficou evidente para todo mundo, é o próprio SUS, né? Especialmente durante a pandemia. Quer dizer, se não fosse o SUS, nós não teríamos 700 mil mortos, obra do inelegível, né? Mas teríamos mais ainda, né? Nós fomos o segundo país onde mais morreu gente, apesar do SUS, né? O que tu acha que poderia ser feito em relação a isso, a enfatizar a extrema necessidade que o Brasil tem, por exemplo, de serviço público? Eu me lembro até, por exemplo, de servidores públicos, né, para individualizar, servidores públicos que são, digamos, emblemáticos. Né? Eu me lembro, por exemplo, da doação ao serviço público dos irmãos Vilas Boas. Né? Os irmãos Vilas Boas que passaram a vida defendendo as populações originárias, moraram com eles, viveram com eles, né? Por exemplo, um exemplo de servidor público, o próprio Rondon, né? O próprio general Rondon é um exemplo de serviço público. E tantos outros nós formos olhar, né? Eu não sei, Oswaldo Cruz, talvez, né? Pioneiro na questão da combate à febre amarela e tal, da vacinação. Nós fomos ver, nós temos vários servidores públicos que são personalidades notórias nesse país e reverenciadas, só que não se pensa neles como servidor público. Sempre com uma individualidade, né? No meu caso, desses que eu citei. Eu só quero fazer uma ressalva, sentando que tu falou, quem não usa o serviço público. Todo mundo usa o serviço público. Sim, é verdade. O serviço público, ele está na vida diária de todo as pessoas usam e não sabem. Exatamente, eu acho que usam e não sabem que estão usando o serviço público. Por exemplo, quando a pessoa vai o consumo, por exemplo, de alimentos, por exemplo, é mediado pela qualidade do alimento, é mediado, né, por um serviço público, né? A qualidade do alimento que a gente consome é mediado e as pessoas não sabem, né? Então, é uma tarefa bem complexa, porque nós estamos diante assim de um tipo de governante que, por exemplo, está fazendo propaganda, como o governador de São Paulo, da atitude do Trump de sair demitindo em massa servidores públicos. Um país como os Estados Unidos, por exemplo, que já desativa serviços públicos, que relativiza e tal, e que está diante de um ataque de aviária, né, das aves, e que está dando uma crise internacional de fornecimento de ovos. Veja, uma crise, né, que vai aumentar em torno de 30% a tendência no Brasil de um produto muito popular, que é a base do pão. Então, hoje, nesse momento, nós estamos com esse problema internacional. Imagina, que propaga o desmonte. Mas na lógica vai ter ainda serviços públicos? Sim. Quem vai fazer? A questão é essa. Quem iria fazer o serviço público? Então a gente tem no Rio Grande do Sul uma experiência bem materializada. A Equatorial, que comprou a CE. Sim. Por isso que até os aliados dos privatistas e tal, eles criam todo um sistema agora de informação. Deu uma nuvem na oeste, está vindo uma chuvinha lá em Uruguaiana, lá em São Borja, está vindo em direção ao Rio Grande.
olha a possibilidade de vendavais, de temporais, que é para dar uma protegida, né? Uma aliviada na incompetência da empresa que sucateia o mundo do trabalho, que dá treinamentos precários aos seus trabalhadores para efeito de cumprirem as suas funções. É a comparação do serviço público. Então, serviço público, sim. A questão é, hoje eles dizem, o serviço público é ruim, alguém vai deixar de fazer? Essa não é a questão. A questão é que o empresariado quer para eles o serviço. Eles querem ser... E a pergunta Querem o dinheiro, né? Eles querem o dinheiro público. Então, a máquina, o Estado, qual é a responsabilidade dele? Reprimir, que é o controle, né? Cobrar, recolher impostos, de preferência do andar de baixo, e dar o dinheiro para eles fazerem. E, claro, o serviço público feito pelo setor privado com lucro seria melhor que o serviço público que não prevê lucro, com servidores. Alguém diz, mas os servidores públicos são bem remunerados. Vamos pegar o salário de professor estadual e vamos comparar com o setor privado, que atende a classe média, setores elitizados e tal, para comparar. Eu sou lá do Simpro, e a gente negocia lá os pisos, que são quase o dobro, né? No setor, nas escolas médias, porque o setor quer um serviço público que é concedido, no caso da educação, à iniciativa privada. Mas agora eu pergunto, e depois o serviço público, quando numa escola privada a pessoa termina o ensino médio, ele vai disputar o quê? As federais, que são de excelência, que são aquelas que preparam, entendeu? Então, o serviço público, ele tem que ser público, feito por carreiras públicas, porque é isso que garante a equidade nas oportunidades. Porque aí os setores populares vão acessar uma escola boa. E nós defendemos, e eu defendo, por exemplo, que as escolas públicas do Brasil, elas sejam integrais a partir da periferia. Começa pela periferia. É lá que tem que começar a instalar mais rapidamente as escolas integrais, de turno integral, com comida, com ginásio de esporte, com laboratórios, com arte. Vamos com educação, arte e educação, com cultura, com teatro, com música. Vamos começar dali e vamos ver como é que vai se comportar o posicionamento das pessoas sobre ter ou não ter uma escola pública de qualidade. Porque é isso que, ao nosso ver, faz diferença. Então, o serviço público é a base de qualquer democracia. Feito por carreiras públicas. O que seria o Brasil se não tivesse servidores independentes? Dentro do Congresso Nacional, dentro do Executivo, do funcionário Executivo, dentro do Judiciário. Mesmo assim temos problemas, né? Porque tem os posicionamentos. Mas o que seria se não tivessem estruturas democráticas, aparelho do Estado feito por carreiras públicas? Que garante a continuidade, né? Troca governo, que independe do governo. Então, como eu disse, é complexo fazer isso, por isso que nós estamos implementando dentro do nosso planejamento, para que esse tema sobre serviços públicos, ele seja um debate de toda a classe, dos trabalhadores do setor privado especialmente, e sempre fazemos um apelo aos servidores públicos. Os servidores públicos também têm a tarefa de conversar com a sociedade sobre a importância do serviço público, porque é claro que tem o salário, tem a precarização, tem o desmonte e tal, mas fica essa, entendeu? O diálogo com a sociedade, ele é muito importante. E fica bastante complicado. Por exemplo, as pessoas acreditam, grande parte delas, que o grande problema do Brasil não é a saúva, de aquele negócio, né? O Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil. As pessoas acham que o grande problema do Brasil é a corrupção. Eu tenho uma visão diferente, não é corrupção. Mas a mídia aliás, corporativa... já está vindo editoriais, né? Nesse sentido. A corrupção. O problema do Brasil... Mas você não veja bem, o problema da corrupção, e o Congresso está votando a diminuir, acabar com a ficha limpa. Tipo assim, não tem mais esse papo de ficha limpa, reduzir o tempo de condenação de quem malversa os recursos públicos. O pessoal que faz esse discurso hipócrita, falso, sobre corrupção, estão querendo desmontar todo um equipamento legal
que condena quem malversa coisas públicas. Aliás, o contrário, e defendem emendas secretas. E querem que o dinheiro público não seja fiscalizado para onde ele vai, só saber onde ele vai. A pergunta é quem corrompe quem, né? Não, tu tem os dois polos, né? Tu tem essa notícia de corrupção, e a corrupção, ela ganha espaço na mídia empresarial, especialmente quando é corrupção do ente público ou de um servidor público. Agora, no outro polo está o corruptor também. Mas tu tem uma superexposição daquele que foi corrompido e não do agente corruptor, né? Então, tu crias a ideia de que a questão pública é uma questão eivada, permeada pela corrupção. E qualquer coisa que for feita no sentido de eliminar o público será proveitosa, porque não haverá corrupção. Quer dizer, essa é a fábula. Essa é a fábula. Eu diria assim, ó, vamos ver quem são os agentes da corrupção. Tem empresários? Sempre tem. Ah, mas são todos, não. Tem sempre as máquinas que fazem as coisas acontecer. Como é que são constituídos hoje no setor público boa parte de quem tem o governo? Monta o governo. São dos servidores públicos ou são de confiança? De CCs? Então, a gente tem um sistema que vai admitindo. Eu falei das emendas. Por que os deputados não querem que o Brasil, que a população saiba para onde a emenda foi investida, se ela foi gasta naquilo que foi determinado? Não querem que os donos do dinheiro saibam para onde está indo o seu dinheiro. Porque quando há uma licitação e é o serviço público, é um ente público que contrata, é mais caro do que quando tem a iniciativa privada. Vai receber o dinheiro. É carimbado, entendeu? Por que tem que ser mais caro? Quem que ganha com o mais caro, entendeu? Então, então tem uma série de circunstâncias. Agora nós estamos com a questão aqui desses bilhões que vêm para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Tem que criar um portal de transparência para acompanhar todo o dinheiro que vai vir aqui, para onde ele foi, e se aquilo é razoável. E tem que ter quem acompanhe, um controle público. Então, né? Então, um portal, um conselho com controle público que possa fazer para e passo o processo de fiscalização. Porque, vamos desassorear, vamos dar dinheiro para a prefeitura para comprar brita lá, para arrumar aquilo que foi destruído. Tá, tantos milhões. Aquilo foi feito exatamente, foi gasto ali, ou só tem uma nota fiscal de parte do serviço? Eu estou só levantando hipóteses. Não estou acusando. Então é mais. Porque assim, ó, a boca cheia que fala contra a corrupção, no cotidiano, lá no município, no pequeno município, tem rolo. Às vezes tem rolo. E a população que fala isso não denuncia. Torna isso meio que, é assim, então. Uhum. Então se criou, né, um status de que é isso mesmo. Então, assim, vale para alguns. Não vale para... Não é regra geral. Então, eu diria, o equipamento do Estado tem que aperfeiçoar os mecanismos de controle e transparência e controle público e popular sobre o dinheiro público, sim. Sobre todo o dinheiro público. Então, a gente acha que isso aí, a gente precisa se preparar mais para isso aí. Porque a gente às vezes fala, mas não tem instrumentos de fazer para e passo os acompanhamentos desses processos. Tu estás falando sobre isso, a coisa das enchentes, e eu não posso deixar de lembrar que tão logo aconteceu isso, aqueles primeiros momentos a Fiergs disse que o governo federal tinha a obrigação de dar 100 bilhões para o Rio Grande do Sul. Era o governo federal, 100 bilhões. Né? Enquanto isso, o próprio governador Eduardo Leite falou que a construção do Rio Grande do Sul ia custar 20 bilhões. A Fiergs queria 100 bilhões para as indústrias, para ela. Eu até brinquei assim, a Fiergs tornou-se marxista, né? Porque, afinal de contas...
Oxalá, tio. Centeno, Marcos, tu sabes que nós... é a Fiergs vermelha. Nós tivemos uma experiência, só fazer um parênteses aqui da tua observação, uma experiência bem interessante, viu, na relação com o setor empresarial durante as enchentes aqui. Nós montamos uma mesa com a Federação, com a Fiergs, com as entidades empresariais, as centrais sindicais, para elencarmos prioridades dentro dessa tal da disputa do dinheiro, porque vamos lá que é uma oportunidade, entendeu? A gente até usou a expressão no encontro com o presidente Lula e com o Alckmin, e os empresários estavam lá e tal, que era meio assim, enquanto alguns estão chorando as perdas, alguns estão nas esquinas vendendo os lenços, entendeu? Que tá aí, que era a oportunidade de ganhar coisa em cima da desgraça. E a gente meio que tivemos algumas divergências e tal, e consensuamos primeiro de tudo o seguinte: tinha que garantir que o trabalhador que foi atingido, seja ele empregado, seja ele desempregado, recebesse uma renda. Não a empresa, o trabalhador. Claro, a empresa ia deixar de pagar o salário das pessoas, mas ia garantir o emprego das pessoas, ia garantir o posto de trabalho, para não partir para tudo ou nada e desligar as pessoas. Então foi isso um exercício que a OAB participou, nós tomamos a iniciativa, procuramos o setor empresarial, porque foi um primeiro impulso. Aí nós falamos, não, peraí, mas o que teve lá em Caiçara? Teve lá em Cheia, a empresa lá tá precisando também de dinheiro. Teve alguma coisa em Erechim, aí a gente começou meio que tirar uma onda assim. Então, não, teve em Lajeado, então vamos circunscrever. Depois teve o indireto, aí tem que ter política pública, mas no imediato. Então foi um exercício legal. A gente fez um exercício legal em que, digamos assim, aquilo que para nós foi uma avareza, né? Que sabe os defeitos do ser humano. A gente aproximou. Foi um momento, eu diria assim, interessante, em que a gente conseguiu consensuar algumas coisas com setores tão diversos como nós éramos naquele momento ali. Amarildo, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista, já passa rápido, né? Mas tem uma questão que eu acho que é fundamental a gente tratar, porque só nesses primeiros dias de 2025, a gente já teve 3 desmantelamentos, né, de espaços onde havia trabalho análogo à escravidão na colheita da uva, né, na Serra Gaúcha. Mais uma vez, né? E eu sei que a CUT estava participando, né, de uma mesa junto com o Ministério do Trabalho, o superintendente aqui no Rio Grande do Sul, Claudir, né, e os empresários para elaborar, né, chegaram a assinar, eu acho, já um pacto, né, contra o trabalho análogo à escravidão. Vocês estão acompanhando esse debate? Estamos acompanhando, criamos também os canais de denúncias e tal, de informação, para a gente depois... a gente não tem poder de polícia, né? Mas a gente tem condição de melhorar isso aí. Digamos assim que depois de 16 lá, né? Do golpe, né? Também como os governantes se pronunciam e fazem, aliado ao desmonte das máquinas públicas, a sociedade também se reconforma dentro daquele tipo. O Bob, eu sempre dizia que governantes estúpidos geram uma sociedade ainda mais estúpida. Então, o sinal, a piscadinha que os ex-presidentes mais recentes, antes do Lula agora, que terminou ali e não se reelegeu, felizmente, eles meio que deram assim, abriram a porta, tá autorizado, vamos fazer. E já tinham, essa prática aí já existia. Eu lembro eu sou lá do interior, e uma série de amigos meus iam durante as férias fazer a safra da uva na Serra Gaúcha. Iam lá, colher uva, ganhavam um troco ali e tal. Mas em outras condições, eram pessoas mais ou menos da mesma... Agora não, argentino, indígenas, paraguaios,
vêm bolivianos e tudo mais, aproveitando a alta vulnerabilidade das pessoas para explorar elas muito. Nós estivemos lá onde foi o ano passado o problema lá em Bento. Olha, eu tive lá na divisa com a Argentina e vi a quantidade de argentinos que estão atravessando agora com o tal do governo de salvação nacional, né? Que reedita lá aquilo que foi aqui, atravessando a fronteira para poder trabalhar e ganhar os trocos aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso vai ser um processo, porque o próprio sistema de fiscalização e controle desse tipo de coisa tinha sido desmontado. A gente não tinha mais fiscais no Ministério do Trabalho. Foi desmontado todo um sistema para que, de fato, ficasse assim. Então, a gente está acompanhando, eu diria, tem a escravidão propriamente dita que é ali, mas a gente, por exemplo, está se relacionando com o povo das bikes, que fazem as entregas, que não sei o quanto de diferente tem o que eles estão fazendo nas plataformas, entendeu? Então, a gente está achando que o trabalho, a gente está diante de um desafio de que o mundo do trabalho, ele passa. E é claro que quando eu disse que deu aquela piscadinha da coisa ruim, aí a cultura, né? A gente sabe, vamos botar para trabalhar, mas não gosta de trabalhar, é o que tem, não quer comer, então é isso que nós temos para o trabalho e tem que se sujeitar. Para nós, eu me lembro que na primeira denúncia um empresário da região, não sei se Bento, ele observou que o problema surgiu devido ao Bolsa Família, que as pessoas recebem Bolsa Família da região e não querem trabalhar. Então a gente tem que trazer pessoal do Nordeste para trabalhar. Esse era o argumento. Isso é o problema da Itália. Eu tive agora lá, falei com os setores lá, o pessoal do sindical, mas falei com o povo mais empresarial, assim, em restaurante, tu vai ali e conversa. Tá aí, ó. Agora tá vindo um monte de indiano, pessoal da África. E eu falei, tá, tudo bem. Tá, se não fossem eles que estivessem agora na tua cozinha aqui trabalhando, quem estaria? Um filho de um italiano? Não, esse pessoal quer ir para Inglaterra, eles preferem lavar prato lá e na Alemanha do que ficar na Itália. Eu falei, mas a pergunta é, quem estaria fazendo esse trabalho aqui? Então, migrações sempre existiram no mundo. Agora, como que a gente se relaciona em relação ao trabalho sobre o direito das pessoas? É uma pessoa menos do que a gente, estando aqui? Mas são os venezuelanos, são os bolivianos. Os haitianos. Não, mas esse pessoal que está sendo deportado dos Estados Unidos para o Brasil, quem eram? Não eram brasileiros? Então, mas os brasileiros iam para Portugal trabalhar. Não, tudo bem, então pode. Não pode vir um boliviano, um venezuelano para o Brasil? Como assim? Então, a gente está acompanhando. Nós temos um convênio, inclusive, com a TGL e o INCA na Itália, que eu tive lá para fazer uma parceria. A gente tem unidade móvel para acompanhar todo esse processo das migrações, onde é que eles estão indo e direitos que eles têm ou não têm, porque o Brasil assina convenções internacionais e daí vamos ver se isso para e passo está à altura daquilo que assinou com os países do Mercosul e latino-americanos, porque, como a gente diz, é um não carteira assinada. E o ACUT se desafiou a lidar com o povo sem carteira assinada. E isso é estratégico do ponto de vista da gente se enxergar como um povo, uma sociedade, enfim. Muito bem. Quero te agradecer muito, Amarildo, tua participação e te convidar a continuar aqui com a gente mais um pouquinho. Muito bom. Eu agradeço, só queria registrar assim, que a gente tá diante assim de um risco, eu diria assim, mundial, dessa tendência aí dos autoritarismos, dos despropósitos que vêm das disputas dos impérios, né? Que se dão o luxo de disputar entre as big techs e os banqueiros para ver quem vai mandar no mundo e como vai mandar no mundo. E eu acho que o nosso desafio aqui no Brasil é a gente dar condições para que a nossa juventude, o nosso povo se qualifique, tenha uma vida melhor, a gente defenda o nosso planeta a partir do nosso país, que tem muito recurso natural, tem muita condição, né? E a gente tem que responder a esse ataque, a essa tendência, né? Por exemplo, de acabar com as prerrogativas de um presidente da República através de um sistema de
né, orquestrado, né, do capital, das oligarquias e tudo mais. A gente tem que responder isso com unidade do movimento, e nós, o povo mais progressista e mais, digamos assim, do lado de cá, a gente está mais fortalecido ter, digamos assim, uma condição afetiva de ganhar setores sociais que podem não concordar imediatamente conosco e trazer para o nosso lado para a gente constituir uma maioria que possa realmente mudar o nosso país e se juntar com quem quer mudar o mundo para melhor. Que assim seja. Obrigado. Muito obrigada. E a você, quero convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar esse jornalismo popular que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Prensa na imprensa. Então, não, é mais um registro, assim, né, sobre o comportamento da mídia, que a mídia brasileira está exibindo em relação ao mandato imperial do Donald Trump, né? Quer dizer, o Trump tem uma retórica, assim, de um grau de agressividade que é incomum a gente encontrar em outras lideranças, né? Em estadistas, enfim, embora o Trump a rigor não seja um estadista, mas enfim. É muito perversa também a retórica do Trump, né? Então, a partir da posse, né? Então, mais por curiosidade que outra coisa, eu fui ver o discurso do Hitler como chanceler na Alemanha em 1933, quando ele assume, né? A manifestação do Hitler é uma manifestação contida. Ele não promete que vai construir fornos crematórios, que ele vai devastar a Europa, que, enfim, é um coisa contido, né? Quer dizer, o discurso do Trump é um discurso de uma agressividade maior que o discurso do sujeito que causou a maior devastação do século XX, né? Então, isso me choca. Então, não pode tratar o Trump como uma parte da mídia está tratando como, não, é polêmico. Não, essa palavra serve para esconder muita coisa. A pessoa não é polêmico. Ele é um perigo. Ele é um perigo de sobrevivência, né? Para a humanidade até, né? Quer dizer, é um sujeito que assume, dizendo... Isso o Hitler não fez também, né? O Hitler não disse, não, eu vou anexar a Polônia. Não, em 1933, vou anexar a Polônia, vou tomar primeiro o Sudetos na Tchecoslováquia, depois eu vou tomar a França, depois eu vou pegar os países nórdicos e tal, e depois vou invadir a União Soviética. Ele não disse nada disso, né? Agora o Trump assume no mesmo dia, falando que vai comprar a Groenlândia, tomar o Canadá, tomar o canal do Panamá de volta, mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, o que ele efetivamente já fez, não é? Então, eu acho que esse tipo, né, sem falar em Gaza, sem falar no absurdo de Gaza, né, que construiu um resort e tal, quer dizer, um povo que sofre há décadas, há séculos, né? Uma ocupação colonial ser jogada para onde? Para o mar, talvez, né? Que são os palestinos. Então, eu acho que não pode ter condescendência nenhuma com alguém assim. Tem que dizer o que ele realmente é, que ele é um perigo para a sobrevivência da humanidade. O mandato do Trump, o mandato imperial do Donald Trump é esse perigo. Então, a gente não pode, é um autocrata que não pode ser normalizado, né? Basicamente isso, acho que tem que dizer, proibir a palavra polêmico em relação ao Donald Trump. Importante. Gente, estamos chegando aí no nosso quadro mais animado, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast. Também quero lembrá-los da programação do Cine Bancários. Cine Bancários voltou à ativa, né? Aqui nos Sindicatos Bancários, na Rua General Câmara 424. Na semana que começou aí no dia 13 até o dia 19 de fevereiro, estão em cartazes os filmes As Cores e Amores de Lore, de Jorge Bodansky, na sessão das 17 horas.
e Aos Pedaços, dirigido por Rui Guerra, às 19 horas. Às 15 horas, a sala exibe A Voz que Resta, dirigida por Roberta Ribas e Gustavo Machado. Vem aí, então, curtir o melhor do cinema brasileiro aqui no Cinema dos Bancários, que é o único no país, né, gerido por um sindicato. Figuraça da semana. Essa semana tá difícil, Centeno. Tá difícil porque tem muitos candidatos, Muitas. né? A começar por uma candidata que é a minha candidata centenária. Uma candidata centenária que completou 100 anos esse ano. Essa semana. Está completando justamente nessa semana que está indo ao ar esse nosso podcast. A minha figuraça da semana é a Elizabeth Teixeira. A Elizabeth Teixeira, para a gente não lembra, né? É a viúva do líder camponês João Pedro Teixeira, né? Que foi assassinado a mando do latifúndio em 1962 nos Grotões da Paraíba. E a Elizabeth e o marido são as protagonistas, né, do documentário do Eduardo Coutinho, o famoso documentário do Eduardo Coutinho, né, Cabra Marcado para Morrer, né, que estava sendo gravado, a particularidade é que ele estava sendo gravado pelo Eduardo Coutinho em 64, quando veio a ditadura. E aí acabou tudo, né? Foram confiscadas as latas de filme, as pessoas se dispersaram, tiveram, né? A Elizabeth Teixeira mudou de nome, foi acho que do interior do Ceará, uma coisa assim. E passou 17 anos escondida com medo de ser morta, assim como havia sido morto o marido, né? Então, a Elizabeth Teixeira é a minha sugestão a centenária, Elizabeth Teixeira é a minha sugestão de personagem da semana, nesta semana, e acho que ela é uma das grandes protagonistas, né, da luta pela terra no Brasil. Acho não, tenho certeza. Tem uma fala muito interessante dela numa entrevista que ela disse que o João Pedro, né, o companheiro, falou para ela: eu posso morrer, mas a luta pela reforma agrária vai continuar e cada vez mais forte, né? Então, olha, tô bem... A minha tendência é ir contigo, assim, mas eu preciso destacar também 2 outras mulheres aqui que eu acho que essa semana merecem a nossa homenagem. Uma delas também é uma protetora da terra, né? Uma pessoa que lutou e dedicou a sua vida à proteção da Amazônia e dos direitos rurais da Amazônia, que é a Dorothy Stang, que no dia 12 de fevereiro completou 20 anos do seu assassinato, seu brutal assassinato, né? Então também quero deixar outra aqui... mártir que nem o João Pedro Teixeira. Exatamente. E também, Amarildo, vou já passar para ti para ver se tu tens aí também uma indicação. Mas essa semana a gente também teve o julgamento, né, do primeiro feminicídio, o primeiro julgamento que trata como feminicídio da jovem indígena, a Daiane Griá Salles, a Daiane Caigangue, né, da Guarita. Um julgamento que aconteceu lá em Coronel Bicaco. E... enfim, que está marcando aí também toda uma luta das mulheres Caigangue, né? A partir desse assassinato dessa jovem de 14 anos, um assassinato brutal, em que seu corpo foi dilacerado, as mulheres Caigangue começaram a se organizar, criar o GT da Guarita pela Vida, né? E estão trazendo esse julgamento como um marco na luta delas, né? Pelo fim dessa violência contra as mulheres indígenas, contra todas as mulheres, né? Mas as indígenas, porque esse assassinato, ele mostra a desqualificação da vida. O que esse homem branco fez com essa menina indígena mostra o total desprezo. É só mais uma indígena, não vai dar nada. Então, esse tipo de visão colonialista, né, que despreza a vida dos povos indígenas, que nesse momento esse julgamento está marcando como chega, não há mais espaço para isso. Eu
eu estou bem chocado com essa questão, né, da indígenas. Eu me alio a essa personagem, porque atrás disso aí tá toda uma repercussão sobre o crescimento. Nós estamos com crescimento de feminicídios, de episódios de violência contra a mulher, que são desse tipo, e tem as violências, mas não no mundo do trabalho, de outro tipo. E nas relações que são psicológicas, que revelam assim o quanto a gente tem que incorporar na nossa vida, na nossa luta, o tema do combate, né? Não é só não ser, é combater, né? É fazer esse enfrentamento. Então eu vou ficar com isso porque é tão atual, né? Essa vida que envolve a luta de povos originários, do gênero e de uma realidade que parece que a gente caminhou um tempo, né? Achando que ia superar tudo isso e que estamos num processo quase que de regressão, né? De perdas, de lutas que a gente foi acumulando e que estamos voltando a um tempo atrás, né, Kátia? Quando a gente condenava assim e tinha mais apoio social na condenação. Agora parece que é mais um, que tudo bem, depois vem mais um, depois mais um. Então, é um tempo bem... Acho que nós vamos ter que eleger as 3, então. Eleger as 3, né? Vamos dar trabalho pro editor, mas... Olha, eu acho que as 3 merecem... Olha, e mulheres, né? 3 mulheres. 3 referências femininas, né? Às vezes eu originalmente me lembrei da Roseli, difícil, né? Me lembrei da Roseli, né? A Roseli Nunes. Que é também vítima da luta, né? Sim. Daí, sim. Vamos eleger as 3, então, né? O Alexandre que se vire para colocar, mas as nossas figuraças dessa semana são 3 mulheres de luta. Elizabeth Teixeira, Dorothy Stang e Daiane Kaigang. Gente, mais uma vez, quero convidá-los a apoiar o Brasil de Fato, apoiar essa mídia popular que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS e contribua. Também lembrando que se você tem um recado, uma crítica, uma sugestão de pauta, pode entrar em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Terminamos por aqui. Até a semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.